Bom, pessoal, então vamos continuar aqui o nosso cálculo dos modos, né, no guia de onda cilíndrico na fibra ótica que a gente deu início na aula anterior. Bom, então como a gente fez lá na aula passada, certo? Nós encontramos aqui, ó, que o campo elétrico lá, né, dadas as coordenadas cilíndricas que nós tínhamos para o nosso problema, ele era escrito então como um U de R φ Z, né, em coordenadas cilíndricas, que dava um Uzinho de R, então que daria o perfil transversal ali de intensidade, um E elevado a I φ L, né, onde esse L aqui era um número inteiro, que era devido então à periodicidade que a gente tem aqui na coordenada φ, né, no nosso sistema cilíndrico, e um E elevado a menos I beta Z, tendo em vista que nós estávamos procurando por soluções propagantes. Bom, isso daqui, quando a gente colocou lá na nossa equação de ondas, né, ainda falta aqui, né, pessoal, o termo do E elevado a menos I ômega t, que a parte temporal estava separada, né, então a gente escreveu a equação de Helmholtz, e a gente resolveu então a equação de Helmholtz, colocou na equação de Helmholtz essas coisas todas aqui e mostrei para vocês que isso chegava nas equações que eram conhecidas como equações diferenciais de Bessel, certo? Que na verdade geram toda a família de funções especiais que são as funções de Bessel. Particularmente por esse problema nosso aqui, para a equação exata que nós chegamos, né? O U de R, ele tinha duas soluções, né? Porque a gente na verdade tinha duas equações diferenciais. Uma para o núcleo, com índice de refração N1, e outra para a casca, com índice de refração N2, lembrando que a gente estava falando então do perfil de índice de refração degrau, tá bom? Então, a solução aqui na coordenada R, né, coordenada radial, para a região do núcleo, para R menor do que A, era a função de Bessel JL, né, que depende então de quem é o L que a gente está colocando, de KT vezes R. E lembrando que essa aqui era uma função que era uma função que oscilava e amortecia, e uma função de Bessel chamada função de Bessel KL de gama vezes R, tá bom? Para a região da casca, certo? Para a região de fora, da periferia, para R maior do que A, e a gente viu que essa função aqui era uma função que tinha um decaimento com a coordenada radial R. O que a gente vai querer fazer na aula de hoje agora, na verdade, é considerar as condições de contorno para esse nosso problema, tá bom? Como eu comentei na aula passada, eu fiz um desenho, se vocês lembrarem, senão vocês podem dar uma olhadinha lá na aula passada, onde eu impus na mão, ali na hora que eu fiz o desenho, a continuidade da função J, né, que valia até R igual a A, com a função K, que valia para R depois de A. Bom, na verdade, como vocês sabem, né, é um material dielétrico, então não tem carga, não tem nada ali em R igual a A. Então, o campo ele tem que ser contínuo ali em R igual a A, tá bom? Tanto o campo como as suas derivadas. Então, JL de KT vezes A, né, então troco o R aqui por A, tem que ser igual a KL de gama A. Então, a função tem que ser contínua em R igual a A, assim como a derivada KTJ', né, que indica que é a derivada de KT vezes A, tem que ser igual a gama KL' de gama A, tá bom? Certo? Então, essas daqui são as duas condições que tem que ser satisfeitas. Em geral, o que a gente faz? A gente multiplica essa equação aqui por A, né? Porque aí fica nos dois lados, então você vai terminar aqui com essas equações, aí fica aqui a mesma coisa que está no argumento da função, fica aqui para o lado de fora, tá bom? O que se costuma fazer agora é que se costuma dividir a equação de cima, a equação de baixo pela equação de cima, no próximo slide aqui, tá bom? Então, divido a equação de baixo pela equação de cima e chego aqui nessa equação combinada, tá bom? Que é uma equação, então, que diz aqui que KTA, J' de KTA sobre JL de KTA tem que ser igual a gama A, K'L de gama A sobre KL de gama A, tá bom? Então, essa equação aqui, ó, é que tem que ser obedecida, tem que ser satisfeita para que a gente tenha continuidade da nossa função ali que descreve o meu campo em R igual a A, tá bom? Então a gente tem que achar quais são os KTs e os gamas que satisfazem essa condição. Então esses KTs e esses gamas são aqueles que vão, então, não são quaisquer KTs e gamas, né? Esses KTs e gamas são os KTs e gamas, então, que vão permitir que o meu campo
seja contínuo em R igual a A. Bom, a gente trabalha agora um pouquinho com essa equação, tá bom? Porque vocês devem imaginar que não é muito fácil de encontrar a solução para essa equação. Não que vai ficar muito mais fácil também, que a gente consegue fazer, mas dá para melhorar só um pouquinho. As funções de Bessel, assim como algumas outras funções, né, elas têm as derivadas, tem algumas propriedades conhecidas, tá bom? Da mesma forma que senos e cossenos, exponenciais, você já decorou quais são as propriedades dessas funções, tá bom? Como aqui não é um curso de funções especiais, mas as funções de Bessel, J, L', né, a derivada da função de Bessel, e J e K, ela tem as seguintes propriedades que nos interessam aqui, ó. O JL' de x ele é mais ou menos JL menos ou mais 1 de x, menos ou mais LJL de x sobre x, tá bom? E o K é uma coisa meio parecida, a derivada da função KL' de x é menos KL menos mais 1 de x, mais menos LKL de x sobre x, tá bom? Então essas são as propriedades aqui das nossas funções, das nossas derivadas das nossas funções J' e KL'. Então a gente vai usar essas propriedades aqui para, vou voltar um slide, para escrever então essas minhas derivadas aqui, ó, que aparecem no numerador dessa minha equação que a gente está estudando, apenas em função, eu vou eliminar as derivadas, vai ficar apenas em função da função, tá bom? Das funções j e das funções k, tá bom? Então, a hora que eu usar aquelas propriedades aqui nessa função derivada, na j' e no k', vai ficar só em termos da função j e em termos da função k, tá bom? Facilita um pouquinho a nossa vida. Então, a hora que a gente faz isso, tá bom? E a gente ainda vai usar a seguinte brincadeira. A gente vai chamar kt vezes a de x e gama vezes a de y, tá bom? Que são os argumentos que aparecem. Vou voltar mais um slide aqui. Então, isso aqui eu vou chamar de x, isso aqui eu vou chamar de y, tá bom? Que a gente já tinha feito isso, na verdade, na aula passada, mas só relembrando aqui, tá bom? Então, voltando aqui para frente, ó, tá bom? Então, vou voltar mais um slide para trás de novo, vou usar essas propriedades, certo? Das derivadas na minha equação. Com isso, eu vou encontrar essa função característica final, tá bom? Com x, então, kt vezes a e y igual a gama vezes a. Vocês podem fazer lá depois, mas é mais ou menos simples. Então, vai dar aqui que o meu x vai ser j de l mais ou menos 1 de x sobre jl de x, que é igual a mais ou menos y, kl mais ou menos 1 de y sobre kl de y, tá bom? E aonde a gente tem aquela propriedade que x² mais y² é igual a v². Ou, para ficar tudo em termos de x, né? Já que v é uma constante do problema, né, que é que depende, se você lembrar lá só da abertura numérica, do diâmetro da fibra, ou do raio da fibra A e do comprimento de onda da luz. Então a gente pode, na verdade, deixar isso aqui tudo em termos só de x, né, porque você pode lembrar que o teu y ele é raiz então de v2 menos x2, tá bom? Essa daqui então é a equação característica que vai me garantir que as minhas funções e o meu campo são contínuas. Então, agora só estou trocando mais ou menos de variável, né? Mas, basicamente, eu vou achar quem é o x que satisfaz essa minha equação. O meu x é kt vezes a. Sabendo o x, né? Eu venho para cá, eu sei quem que é o meu v. O meu v é basicamente como se fosse dado, né? E aí eu acho quem é o meu y. Sabendo o meu y, eu acho o meu gama. Então, eu determino quem são os possíveis kts e gamas que permitem com que daquele universo de soluções que a gente tem, quais são as soluções que de fato resolvem o meu problema. Essa equação característica aqui, pessoal, também não é fácil de resolver, tá bom? Essa daqui são equações do tipo transcendental, tá bom? Então, para se resolver esse tipo de equação, quem já fez aí física moderna, por exemplo, já viu que você resolve equações similares a essa quando você tem aqueles poços de potencial lá em Introdução à Mecânica Quântica. É o mesmo tipo de ideia que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um gráfico, tá bom? Da função do lado direito e da função... da função do lado esquerdo e da função do lado direito, tá bom? E ver aonde elas se interseccionam. Os pontos x aonde elas se interseccionam são as raízes dessa minha função. Então é assim que você resolve graficamente, tá bom? Ou, se você preferir,
A gente faz graficamente porque aqui é para tentar explicar como é que funciona e aproveitar e ter algum entendimento, né? Como a gente faz a introdução à mecânica quântica. Mas obviamente hoje em dia você pode fazer tudo no computador e fazer uma análise numérica dessa história. Mas é ilustrativo fazer isso daí do ponto de vista gráfico, né? Para mostrar como é que ela funciona. É isso que a gente vai fazer agora então. Então essa aqui é uma equação característica, que é uma equação transcendental, então não tem solução simples. E a gente vai fazer então essa brincadeira aí, tá bom? Então vamos lá. Então, só recapitulando rapidamente aqui, a gente vai ter que resolver essa equação, achar quais são as raízes dela, tá bom? Então, para um dado L, tá bom? E para um dado V, como eu falei antes, essa equação aqui só tem uma variável, que é x, tá bom? Então, para um L, para um V, ela fica descrita apenas em termos de x, tá bom? Como eu falei antes, sabendo x, você vai determinar o kt, sabendo x, você acha o y, e aí você acha o gama, e seu problema está resolvido, tá bom? Como eu falei lá no slide anterior, então a gente vai resolver esse cara aqui graficamente, tá bom? Graficando, plotando, como eu escrevi aqui, ó, os lados direito e esquerdo, certo? Em função de x, e encontrando as intersecções que seriam então as raízes dessa minha equação característica, tá bom? É isso que eu vou fazer aqui. Vou fazer o exemplo mais simples, tá bom? Que para L igual a zero, tá bom? Então, para L igual a zero, o que acontece? Ó, o lado esquerdo da minha equação, que é esse daqui, ó, voltando para frente, ele tem vários ramos. Ela é uma coisa desse tipo aqui, ó, tá bom? Ela sai de zero e ela sobe aqui, dando uma assíntota aqui perto de 2 e pouco. Depois tem outro ramo aqui que ele, na verdade, passa aqui, tem uma raiz em 4, né? O ramo, aqui é a raiz do ramo, né? Do lado esquerdo. Então, o lado esquerdo ela cruza aqui em 4, sobe, dando uma assíntota aqui em 5 e pouco. Essa aqui ela cruza o eixo X aqui em 7 e dá uma assíntota aqui em 8 e pouco, tá bom? Esse aqui é o lado esquerdo, são vários ramos, vamos dizer assim. O lado direito é uma coisa que vou voltar para vocês verem então. O lado direito é esse cara aqui, ó. Então você vê que o lado direito ele vai zerar quando o x for igual a v, né? Porque esse y aqui de fora zera. Essa função é uma função tipo monotônica, ela decai mais ou menos desse tipo aqui, e ela dá zero quando x igual a v, tá bom? Tá bom? Então, quando x igual a v, aquele y é igual a zero, como a minha função toda é multiplicada por y, é uma função desse tipo aqui. Então, você vê que esses pontos aqui, ó, que eu indiquei, né, são os pontos de intersecção entre o lado esquerdo e o lado direito. Então, esses pontos aqui definem os valores de x, que são as raízes da minha equação característica, tá bom? Então, você vê aqui, ó, que entre x igual a zero e x igual a v, nós temos aqui várias intersecções, tá bom? No caso específico do desenho que eu fiz aqui, considerando que o v aqui é mais ou menos 10, né? A gente tem exatamente 3 intersecções, tá bom? Cada uma dessas intersecções aqui, ó, corresponde a um modo permitido da minha fibra para L igual a zero. Você tem que fazer isso, então, para os vários L's agora, tá bom? Então, você vai ter uma solução que depende de L, tá bom? Então, cada ponto aqui é um modo permitido, porque cada ponto desse define um kt de L, para esse L, então é um kt, então é um x, né, que depende de L, certo? Porque isso aqui, lembrando que essa curva aqui foi feita para L igual a zero, então você tem um x grande, um xão aqui, que depende de L, sabendo esse x você vai determinar um kt, então é um kt que depende de L. Tá bom? E cada um aqui vai me dar um cara diferente, e isso são os modos nessa minha interpretação. Então, isso aqui vão ser modos distintos. Por quê? Porque vão me dar campos com distribuições distintas, certo? Então, beleza. Então, cada uma dessas raízes, dessas intersecções aqui, ó, corresponde a um modo diferente da minha fibra com aquele x diferente. A gente a gente denota esse x aqui, ó, esses pontos de intersecção aqui, ó, como XLM. Então, é XL porque depende do L que você está fazendo a brincadeira. Então, XL. E M é o número dele, tá bom? Então, isso aqui é a primeira raiz, segunda raiz. Isso aqui é M igual a 1, M igual a 2, M igual a 3, até o maior que ele pode ter, que é o Emão L, tá bom? Dependendo aqui da situação. Então, Xão é um Xão que depende de L e de M, tá bom? Então, cada uma dessas aqui determina os meus modos. Então, é claro que eu vou ter um xão de LM. Então, é claro que eu vou ter esse xão de LM vai me definir um KT de LM. Portanto, um gama de LM. E, portanto, um Uzinho de LM. Tá bom? Possível para a minha solução.
Beleza? Deu para entender? Então, x de L, porque essas intersecções foram encontradas para aquele determinado L, e M é simplesmente a raiz que eu estou olhando, primeira, segunda ou terceira, tudo bem? Beleza, então, como eu cansei, acho que eu já falei isso aqui 200 vezes antes, mas então encontrado o x de LM, a gente pode encontrar aqui o KT de LM, o gama de LM, o beta de LM e, portanto, o U de LM. Então, a gente vai ter aqui a constante de propagação, a constante de decaimento, a constante de propagação propriamente dita mesmo, né? Então, que seria a constante de propagação no núcleo, né? A constante de decaimento na casca, a constante de propagação do campo e aqui a distribuição radial do meu campo, entendeu? Então, é assim que esse negócio funciona. Sabendo o x, sabendo o XLM, você determina então o KT, sabendo o KT, sabendo o V, você determina o Y, sabendo o Y, determina o gama. E é assim que se resolve esse problema. Então, realmente não parece ser muito fácil e de fato não é. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês como é que se faz quando você tem a solução de um problema de uma fibra ótica vindo lá da equação de ondas, tá bom? Então, é um tratamento puramente de ótica ondulatória, não tem nenhuma aproximação, nada, tá bom? Simetria cilíndrica, configuração núcleo-casca, índice de refração degrau. São as únicas condições que a gente fez e fibra índice degrau são uma das fibras mais produzidas até hoje, tá bom? Gente, cada um desses modos que vocês têm aí, ó, L igual a 0, M igual a 1, com a fibra de V igual a 5, isso aqui a gente chama em geral de LP01, mas eu não vou ficar falando isso aqui, porque aqui envolve um pouco de polarização e eu não vou falar sobre isso nesse curso, tá bom? Porque nem é objetivo. Aqui L igual a 3, M igual a 4, esses caras eles têm distribuições radiais completamente distintas. Então, só para dar uma ilustrada aqui para vocês, ó, o 0,1 ele é desse jeito aqui, ó, tá bom? Tem uma distribuição que parece como se fosse uma coisa gaussiana, tá bom? Isso aqui é uma função desse tipo. Então, se você olha lá, que é o que a gente chama de modo fundamental, é uma distribuição bem homogênea, assim, você vê. Então, na hora que você olha lá para o seu núcleo, é isso que você vê. A 1,1 já é uma coisa desse jeito aqui, ó. Lá no centro ela é mais escura e ela é menos escura nas beiradas lá. A 2,1 é como se fosse 4 assim. 0,2 é uma coisa que tá vendo, ela tem um núcleo, né? Tem bastante luz nessa parte aqui, né? E aí, isso aqui tudo é núcleo, né? Isso aqui é no núcleo, dá esse cara, e essa parte aqui também é núcleo, ó. Aí dá um anelzinho, não dá nem para ver aqui. Aqui, ó, 3,1, lá no núcleo você tem uma distribuição dessa forma. Então você tem distribuições diferentes de campo, que são, a gente fala que são modos, isso aqui seria o modo mais fundamental, esse aqui são modos de alta ordem que podem estar saindo ali da tua fibra. Beleza, pessoal. Vamos falar agora então a respeito da operação monomodo e multimodo. Vocês já entenderam o que é o modo? Bom, o modo aqui nesse contexto, então ele sai da solução dessa equação característica, que vai te definir então quem são os seus U's. Quem são seus KT, seus gamas e seus U's. Por isso que eu fiz daquele outro jeito lá atrás, tá bom? Com o esquema de ondas planas, porque de guias planos. Porque quando você faz com guia plano, aí o modo ele se torna uma coisa que a gente entende um pouco melhor. É a interferência dos campos que geram esses modos lá dentro. Então é uma coisa que dá uma intuição física um pouco melhor. Dessa forma aqui, fica dentro dessa matemática, né, da resolução das equações diferenciais. Então o modo, mas o que é o modo? Nossa, o modo ele vem porque tem uma equação transcendental para o campo ser contínuo. No fundo é a mesma coisa, né, porque a hora que você está tratando aqui na ótica física, né, na ótica ondulatória da equação de onda, a interferência ela já está de graça aí, né, ela já está embutida na história. Mas você não consegue analisar exatamente. Então, por isso que eu gosto de fazer daquele jeito, porque aquilo eu te dá uma intuição mais física. A hora que você vem para essa parte aqui, você já entende mais ou menos, tá bom, então aquilo lá, o princípio daquilo é esse, só que agora é uma coisa, do ponto de vista formal, é melhor, tá bom? Bom, pessoal, pelo gráfico lá, o que a gente vê? A gente viu o seguinte, ó, né, pela nossa equação característica, a gente viu que quanto maior for o V aqui, ó, né, maior vai ser o número de modos. Então, se esse meu V estivesse aqui na frente, eu ia ter mais ramos passando, eu ia ter mais número de modos. Então, quanto maior o V, tá bom? Maior o número de modos. Por quê? Porque eu tenho mais intersecções, tá bom? Por quê? Porque o lado esquerdo, ele independe de V, que são os ramos. E o lado direito, ele depende de V, né? E ele vai aumentando, né, à medida que o V aumenta.
Tá bom? Então vocês estão vendo aqui que, na verdade, né, você tem uma ligação aqui, de uma certa forma, entre o número de modos e o V, como a gente já antecipou desde das guias planas, né? Quer dizer, quanto maior o V, quanto maior a abertura, e o V a gente sabe já, né? Cansou de ver isso 200 vezes, que esse V ele é proporcional à abertura numérica e ao raio da fibra, né? Ou a razão entre o raio e o comprimento de onda. A gente viu então que quanto maior for a abertura numérica, quanto maior for o número de V, maior vai ser o número de modos. Tá bom? Então, você vai ter operação mais multimodo quanto maior for o V, ou seja, quanto maior for a abertura numérica. Voltando lá só para lembrar, né? A gente falou assim, quanto maior for a abertura numérica, né, mais raios podem entrar na minha fibra. Então, você vai ter mais trajetórias diferentes, né, numa análise meio ali de ótica geométrica, né? E isso era que, de uma certa forma, levava a você a ter mais modos, né? Então, vocês estão vendo assim que as coisas elas mais ou menos se encaixam, né? Lá não tinha uma solução exata, né? Mas a intuição física era essa e parece funcionar aqui. Bom, muito bem. Como é que a gente olha então para isso daí, gente? Como é que a gente determina de fato a distinção entre operação monomodo, para ter um modo, e para ter multimodo? Bom, tá na cara aqui que se eu tiver, quanto maior o meu V, maior o meu número de intersecções, vai ser multimodo. Beleza, mas como é que a gente consegue agora melhorar um pouco essa análise aqui? Ó? Então, voltando para a nossa equação característica aqui, só por conveniência eu vou pegar o sinal de menos aqui dessa equação, tá bom? O lado esquerdo da minha equação aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, ele intercepta o eixo x, tá bom? Toda vez que essa minha função JL, eu peguei o sinal de menos, JL menos 1 de x for igual a zero, ou seja, nas raízes, né, desse numerador, tá bom? Então, vou voltar um slide aqui, ó. Né? Essa aqui é o lado esquerdo. Então, você vê que o lado esquerdo ele intercepta o eixo x aqui. Quando? Quando ele for igual a zero. Né? Quando o lado esquerdo for igual a zero. Ou seja, e quando o lado esquerdo é igual a zero? Bom, o lado esquerdo vai ser igual a zero quando JL menos 1 de x for igual a zero. Ou seja, nas raízes da função JL de x. Tá bom? E a gente vai denotar essas raízes aqui, as raízes do JL menos 1, né, de x, como sendo xzinho, tá bom? É um x tortinho aqui, ó, xzinho de L, M, tá bom? Por quê? Porque, de novo, depende do L que eu estou pegando, né? Então, essa função aqui, esses ramos dependem do L e depende do M, né? Do M, primeiro ramo, segundo ramo, terceiro ramo, que vou dar as diferentes raízes, tá bom? Então, o M é o mesmo que a gente conversou antes, tá bom? Então, a gente vai ter essas várias raízes aqui. Então, essas raízes por exemplo, nesse meu exemplo aqui, a primeira raiz é essa, que é 0. A segunda raiz é essa cara aqui, ó. Então, a segunda raiz vai ser a raiz 4, perto de 4. A outra aqui, a raiz perto de 6, entendeu? Então, é assim que a gente está chamando. A primeira raiz é a m igual a 1, segunda raiz m igual a 2, terceira raiz m igual a 3, para o L que eu estou vendo, tá bom? Então, gente, o que acontece? O número de modos, o número total, o máximo número de modos que eu tenho, né? O número de modos que a gente vai ter, que eu estou chamando aqui do meu emão de L, vai ser igual ao quê? É igual ao número de raízes dessa minha função JL menos 1 de x, que são menores do que V, certo? Se você voltar para o slide anterior aqui, ó, o meu V está aqui, em próximo de 10. Então, o número de quantas raízes eu tenho menor do que 10, no caso aqui 3. Então, por isso, eu tenho 3 modos, tá bom? Então, é uma estratégia que a gente usa para poder calcular o número de modos que a gente tem no nosso sistema. Então, o número de modos emão para um dado L, né, é igual ao número de raízes da função que aparece aqui no numerador, JL menos 1 de x, que são menores do que V. Você pode fazer uma análise análoga para o sinal de mais também, tá bom? Então, a gente diz o seguinte, que o modo, né, que a gente chama LM, ele é permitido se o V for maior do que x de L menos 1, tá bom? E esse modo ele vai ter o seu corte, né, o limite desse modo, quando o V for igualzinho a x de L menos 1, tá bom? E à medida que o V vai diminuindo, o modo L de M menos 1 atinge o seu limite quando uma nova raiz é atingida. É mais ou menos esse desenho que eu estou explicando aqui, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o meu V está nessa posição. Esse aqui são as minhas raízes do JL menos 1 de x. Tá bom? Certo? Então, essas aqui são as raízes aqui, ó, XL1, XL2, XL3. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 3 modos, né, permitidos, pois, né,
o meu V está aqui. À medida que eu vou diminuindo aqui o meu V, né, se eu vou mudando a minha abertura numérica da minha fibra ou mudando o diâmetro ou o raio da minha fibra, o que vai acontecendo aqui? Ó? O meu V vai diminuindo. Nesse ponto aqui, ó, eu estou no corte, né, eu estou no limite desse terceiro modo. Ainda tem, mas se eu diminuir mais um pouquinho meu número V, eu já passo de 3 para 2 raízes, tá bom? E aí eu só vou ter 2 modos. Então, se eu passar para cá, ó, eu só vou ter 2 modos, esse modo e esse modo. Pessoal, não confundir a raiz com o modo, né? O modo é dado por esse cara aqui, ó, tá? Por essa intersecção aqui. A gente está usando a raiz para a gente calcular o número de modos, que é uma maneira mais fácil de fazer isso, tá bom? A hora que eu diminuo mais um pouquinho o meu número V, ó, agora já estou no quem está colocando no limite? Esse XL,2, tá bom? Então, aqui, ó, nessa situação, o modo 3 já não é mais permitido, né? Daqui, a hora que essa minha curva vem daqui para cá, o modo 3 já não é permitido. Aqui eu já tenho o modo 1 e o modo 2. Aqui ainda tenho 2 modos, tá bom? E é claro que se eu estiver na situação em que essa minha curva estiver caindo aqui, ó, eu só vou ter um modo, tá bom? Que seria o que a gente chama de operação monomodo, tá bom? Acontece, gente, que é o seguinte, a menor raiz de todas que a gente tem para a função j de L-1 de x é x01 igual a 0, que ela acontece para L igual a 0, dentre todos os L's, tá bom? Para qualquer L, a menor raiz que eu tenho do JL-1 de x é x igual a 0, que, vou voltar alguns slides aqui, que é essa aqui, ó, que é essa que passa pelo 0, tá bom? Ela acontece exatamente para L igual a 0. Ou seja, essa eu sempre tenho, então esse modo eu sempre tenho, né? Eu só não teria esse modo se o meu V fosse negativo, digamos assim, o que não pode acontecer, né? Ou e V igual a 0, que também não faz sentido, que seria a abertura igual a 0, não tem núcleo. Beleza? A próxima menor raiz que a gente tem é o x11, que é para L igual a 1. Quer dizer, de todos os L's, a próxima menor raiz, a próxima raiz que tem o menor valor é 2.405, que é o x11. Entenderam agora de onde sai aquele 2.405 que eu falei há um tempão lá atrás, que eu tentei passar a goela abaixo de vocês? Ela é a segunda menor raiz entre todas as funções de Bessel, tá bom? Então, o que acontece? Se você fizer lá um V, certo? Um número V, uma frequência normalizada, um diâmetro normalizado menor do que 2.405, todos os modos, exceto o modo fundamental, 0,1, são cortados, não permitidos. Percebe? Então esse é o truque aqui. Se eu fizer o V menor do que 2.405, eu garanto que eu só vou ter um modo, que é o modo associado com essa raiz aqui, ó. Eu sempre vou ter, vou voltar aqui, ó. Se eu fizer o V menor do que 2.405, sempre vou ter só um corte aqui, ó. Uma intersecção aqui entre esse cara e esse cara, tá bom? E nesse caso, então eu garanto que a minha fibra ela não vai operar em multimodo, mas ela vai ser simplesmente em operação monomodo, tá bom? Então por isso que a gente diz que em fibras óticas de grau, cilíndricas, a operação monomodo ocorre quando V é menor do que 2.405. Então isso te dá uma abertura numérica, né? Ou te permite calcular a abertura numérica, diâmetro da fibra, ou o número V que representa tudo isso, que permite você então fazer uma fibra monomodo, se assim você quiser fazer fibra monomodo, tá bom? Então essa aqui, só deixando aqui bem escrito para vocês, a condição de operação monomodo é V menor do que 2.405. Bom, pessoal, como esse número V aqui, ele é, né, escrito por 2πa sobre lambda 0 Na, né? Então, você pode substituir aqui essa definição do nosso número V menor do que 2.405, e aí você consegue determinar aqui o que a gente chama de frequência de corte para a operação, para o modo fundamental, para a operação monomodo, né? Que está feito aqui nesse cantinho para vocês verem, né? Esse 2π sobre 2.405 dá esse 2.61 que aparece aqui, tá bom? Então, essa condição aqui, ó, que o Ni de corte para a operação monomodo é 1 sobre a abertura numérica dividido por C sobre 2.61 vezes A, tá bom? Então, aí, dessa forma aqui, se você sabe qual que é a abertura numérica da tua fibra, né? E se você sabe qual que é o diâmetro da tua fibra, você consegue saber então qual que é a frequência para a qual você vai ter
frequência ou comprimento de onda, né? Depende aí do gosto do freguês, para qual você vai ter operação monomodo naquela fibra, tá bom? Então permite você ainda calcular esse tipo de coisa. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Então era só para realmente mostrar para vocês como se resolve a situação usando então ótica ondulatória, vindo lá da equação de ondas, colocando todas aí os elementos que a gente tem, simetria cilíndrica, colocando índice de refração de grau e resolvendo tudo, impondo as condições de contorno e vendo da onde saem os modos, como é que se garante a operação monomodo e assim por diante. Realmente não é um negócio muito trivial, mas esse é um caso que ainda tem solução analítica. Se você começar a colocar, por exemplo, imaginar perfis de índice de refração que tenham situações diferentes, né? Quadráticos ou parabólicos, né? Ou gaussianos e assim por diante, aí aquela equação diferencial ela fica insolúvel praticamente do ponto de vista analítico, mas aí você faz em computador com solução numérica e você numericamente faz isso. Tem muita gente que trabalha com isso, tá bom? Em desenvolvimento de algumas questões especiais em fibras óticas que tem um perfil desejado específico e assim por diante. Mas isso não é um assunto que vai ser tratado aqui nesse curso, mas eu queria dizer para vocês assim, esse é o mais importante que a gente calculou aqui, que é o perfil de grau, que vai certamente resolver 99% dos casos que talvez vocês vão trabalhar na vida de vocês. Bom, pessoal, por hoje é só então.